Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 12 de outubro, a igreja celebra a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. E nós vamos meditar esse dia especial, o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E para falar um pouco com vocês hoje sobre esse dia tão especial da solenidade da festa de Nossa Senhora Aparecida, eu queria trazer um resumo de uma homilia muito bonita que o nosso saudoso Papa João Paulo II fez quando ele esteve em Aparecida em 4 de julho de 1980. E Papa João Paulo II dizia assim: viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Desde que pus os pés em terra brasileira, nos vários pontos por onde passei, ouvi esse cântico. Ele é, na ingenuidade e singeleza de suas palavras, um grito da alma, uma saudação, uma invocação cheia de filial devoção e confiança para com aquela que, sendo verdadeira Mãe de Deus, nos foi dada por seu Filho Jesus no momento extremo da sua vida para ser nossa mãe. Em nenhum outro lugar esse canto adquire tanta significação e tem tanta intensidade quanto nesse lugar onde a Virgem, há mais de 2 séculos, marcou um encontro singular com a gente brasileira. Com razão, para aqui se voltam, desde então, os anseios dessa gente. Aqui pulsa desde então o coração católico do Brasil, meta de incessantes peregrinações vindas de todo o país. Como já dizem alguém, é a capital espiritual do Brasil. É um momento particularmente emocionante e feliz em meu itinerário brasileiro, este em que convosco, representando aqui todo o povo brasileiro, tenho o meu primeiro encontro com a Senhora Aparecida. Li com religiosa atenção, preparando-me espiritualmente para essa romaria à Aparecida, a simples e encantadora
narrativa da imagem que aqui veneramos. A inútil labuta dos 3 pescadores buscando peixe nas águas do Paraíba, naquele longínquo 1717. O inesperado encontro do corpo e depois da cabeça da pequena imagem de cerâmica que já estava coberta pelo lodo. A pesca abundante que se seguiu ao achado daquela imagem. O culto logo iniciado a Nossa Senhora da Conceição sobre as aparências daquela estátua, carinhosamente chamada a Aparecida. As graças de Deus abundantes em favor dos que aqui invocam a Mãe de Deus. Do primitivo e tosco oratório, o altar de paus dos velhos documentos, a capela que o substituiu e aos vários e sucessivos acréscimos, até a Basílica Antiga de 1908. Os templos materiais aqui erguidos são sempre obra e símbolo da fé do povo brasileiro e do seu amor para com a Santíssima Virgem. Depois, são conhecidas as romarias nas quais tomam parte, no decorrer dos séculos, pessoas de todas as classes sociais e das mais diversas e distantes regiões do país. Foram mais de 5.500.000 os peregrinos que aqui passaram só no ano passado. E aí, precisamos perguntar: o que buscavam os antigos romeiros? O que buscam os peregrinos de hoje? Aquilo mesmo que buscavam no dia mais ou menos remoto do batismo. A fé e os meios de alimentá-la. Buscam os sacramentos da igreja, sobretudo a reconciliação com Deus e o alimento eucarístico. E voltam revigorados e agradecidos à Senhora, Mãe de Deus e nossa. Multiplicando-se nesse lugar as graças e os benefícios espirituais. Nossa Senhora da Conceição Aparecida é solenemente coroada em 1904 e em 1930 é declarada padroeira principal do Brasil. Mais tarde, em 1967, cabe ao venerável Paulo VI conceder a esse santuário a rosa de ouro, querendo um tal gesto honrar a Virgem e este lugar sagrado e estimular aqui o culto mariano. Esse templo é morada do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E nele, a Virgem Imaculada, que conquistou o coração de Deus e em que grandes coisas fez o Onipotente, não cessará de acolher numerosos filhos e interceder por eles. O edifício material, que abriga a presença real eucarística do Senhor e onde se reúne a família dos filhos de Deus a oferecer com Cristo os sacrifícios espirituais, feitos de alegrias e sofrimentos, de esperanças e lutas, é símbolo também de um outro edifício espiritual em cuja construção somos convidados a entrar como pedras vivas. Como dizia Santo Agostinho, essa é de fato a casa dos nossos corações, mas nós próprios somos casa de Deus. Somos construídos como casa de Deus nesse mundo e seremos dedicados solenemente no fim dos tempos. O edifício, ou melhor, a construção, fez-se com fadiga, a dedicação realiza-se com alegria. Esse templo é a imagem da igreja que é a imitação do seu Senhor, conserva pela graça do Espírito Santo, virginalmente íntegra, a fé, sólida a esperança e sincera a caridade. Figura dessa igreja é a mulher
que o vidente de Patmos contemplou e descreveu no texto do Apocalipse. Nessa mulher, coroada de 12 estrelas, a piedade popular através dos tempos, viu também Maria, a mãe de Jesus. De resto, como lembrava Santo Ambrósio e como declara a Lumen Gentium, Maria é ela própria figura da igreja. Sim, amados irmãos e filhos, Maria, a mãe de Deus, é modelo para a igreja, é mãe para os remidos. Por sua adesão pronta e incondicional à vontade divina que lhe foi revelada, torna-se mãe do Redentor, com uma participação íntima e toda especial na história da salvação. Pelos méritos de seu filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem a mancha original, preservada do pecado e cheia de graça. O pecado retira Deus do lugar central que lhe é devido na história dos homens e na história pessoal de cada um. Foi a tentação primeira, quando dizia a serpente, e vos tornareis como Deus. E depois do pecado original, prescindindo de Deus, o homem encontra-se submetido à tensão, esquartejado nas suas opções, entre o amor que vem do Pai e o amor que não vem do Pai, mas que vem do mundo. E pior ainda, o homem torna-se um estranho para si mesmo, optando pela morte, que traz em si fatalmente também a morte do homem. Ao confessar-se serva do Senhor e ao pronunciar o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério do Cristo Redentor, Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência, sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar à ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria nos aponta as vias da salvação, vias que convergem todas para Cristo, seu Filho, e para a sua obra redentora. Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II. A função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui essa única mediação de Cristo. Antes, manifesta a sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo. Antes, o favorece. Mãe da Igreja, a Virgem Santíssima tem a sua presença singular na vida e ação da Igreja. Por isso mesmo, a Igreja tem os olhos sempre voltados para aquela que, permanecendo virgem, gerou por obra do Espírito Santo o Verbo feito carne. Qual é a missão da Igreja, senão a de fazer nascer o Cristo no coração dos fiéis, pela ação do mesmo Espírito Santo, através da evangelização? Assim, a estrela da evangelização, como lhe chamou Paulo VI, aponta e ilumina os caminhos do anúncio do Evangelho. Esse anúncio de Cristo Redentor, de sua mensagem de salvação, não pode ser reduzido a um mero projeto de bem-estar e felicidade temporal. Tem certamente incidências na história, mas é fundamentalmente um anúncio de libertação do pecado para a comunhão com Deus em Jesus Cristo. De resto, essa comunhão com Deus não prescinde de uma comunhão dos homens uns com os outros, pois os que se convertem a Cristo, autor da salvação e princípio de unidade, são chamados a congregar-se em igreja, sacramento visível dessa unidade salvífica. Por tudo isso, todos nós, os que formamos a geração dos discípulos de Cristo, com total aderência à tradição antiga
e com pleno respeito e amor pelos membros de todas as comunidades cristãs. Desejamos nos unir a Maria, impelidos por uma profunda necessidade de fé, esperança e caridade. E o Papa finaliza a sua homilia dizendo: a devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei na escola de Maria, na escuta, escutem a sua voz, sigam seus exemplos, porque, como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta e nos aponta para Jesus. Fazei o que ele vos disser. E como outrora, em Caná da Galileia, encaminha ao seu filho as dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma reflexão linda, maravilhosa do nosso saudoso, querido Papa João Paulo II, um homem que marcou, um Papa que marcou a história da Igreja, que marcou a nossa vida de católicos brasileiros, e eu tenho certeza a vida de cristãos também, de outras denominações. E hoje, de uma maneira muito especial, finalizando essa pregação, eu queria convidar a cada um para nós meditarmos mais uma vez esse sinal de Nossa Senhora, esse sinal em Aparecida e em tantos outros lugares. É um sinal para aumentar a nossa fé e, como diz o Papa, para continuar apontando para Jesus, para fazer tudo o que Ele nos disser. Se nós, católicos, amamos de verdade a Virgem Maria, se nós veneramos de verdade a Virgem Maria, a nossa missão é ouvir o seu apelo mais uma vez das bodas de Caná e fazer tudo o que o Senhor nos manda fazer. E o que Ele nos manda fazer está contido na sua palavra. Eu tenho certeza, a maior devoção de cada um de nós católicos, a maior gratidão de cada um de nós católicos é olhar para nossa mãe e fazer tudo que o Senhor nos ensina e nos manda através da sua palavra. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E essa oração é a oração que o Papa João Paulo II rezou quando ele finalizava a sua homilia. Rezemos com Maria e por Maria. Ela é sempre a mãe de Deus em nós. Senhora Aparecida, um filho vosso que vos pertence sem reserva, chamado por misterioso desígnio da providência a ser vigário de vosso Filho na terra, quer dirigir a vós nesse momento. Ele lembra com emoção, pela cor morena dessa vossa imagem, uma outra representação vossa, Mãe de Deus e nossa. Protegei a Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes e todo o povo fiel. Acolhei sobre o vosso manto protetor os religiosos, religiosas, as famílias, as crianças, os jovens. Saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos. Sede conforto para os que sofrem no corpo ou na alma. Sede luz para os que procuram Cristo, Redentor do homem, a todos os homens. Mostrai que sois a mãe de nossa confiança. Rainha da paz e espelho da justiça, alcançai para o mundo a paz e fazei com que o nosso Brasil tenha paz duradoura, que os homens convivam sempre como irmãos, como filhos de Deus. Nossa Senhora Aparecida, abençoai a cada um, abençoai o seu povo, abençoai os seus filhos, abençoai a nação brasileira. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor